Ok, aqui estamos com a lição número 3. Quem é Jesus Cristo? Eu estou aqui dentro da minha pérgola, nossa pérgola aqui em casa, que não dá para ver bem porque a filmagem é muito próxima, mas é muito legal. Aqui tem ninhos de passarinho em cima, a 1,5 metro da minha cabeça. É uma ramagem de vários tipos de trepadeiras, que tem vários tipos de flores, e o chão está forrado de flores que vão caindo. É muito gostoso esse lugarzinho aqui, Bom, mas nós vamos ao nosso assunto, e para irmos ao assunto nós vamos fazer nossa oração. Grande e poderoso Deus, ainda mais uma vez aqui estamos nós para estudar agora a respeito de quem é Jesus Cristo, o conceito de Jesus Cristo para nós, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estou escutando os passarinhos aqui perto, um canto bem suave, vocês não devem estar escutando porque ele é tão fraquinho que a filmadora certamente não está captando. Bom, aqui Jesus fez duas perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi: bom, o que o povo por aí diz a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Bom, os discípulos foram respondendo. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é um homem poderoso, várias coisas, menos o que ele realmente era, o Filho de Deus. Ninguém se deu conta disso, do povo. Então, vamos tirar uma lição daqui. O povo é fácil de enganar. Por isso, quero dizer aqui, mais uma vez, já disse isso várias vezes no passado: não sejamos povo, sejamos pessoas instruídas, pessoas líderes, pessoas que têm capacidade. Especialmente, sejamos íntimos com Jesus Cristo, tenhamos comunhão, tenhamos experiência com Ele, para não sermos povo. Porque é o contrário do que o Pelé disse: povo não é a voz de Deus, o povo está sempre enganado, e o povo é fácil de enganar, muito fácil de enganar. E aí Jesus fez a segunda pergunta: tá, mas e vós, quem dizeis que eu sou? O que eu sou? E Pedro não teve dúvidas, imediatamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. És o Cristo de Deus. Pedro respondeu. Interessante aqui é o seguinte: a convicção de Pedro era muito forte aqui, mas não muito depois, esse mesmo Pedro negou Jesus. Não sei quem é. Então, veja como é que é o ser humano, Jesus perguntou: tá, mas quem vocês dizem que eu sou? Vocês dizem que eu sou. Pedro já disse: tu és o Cristo. E quando Jesus estava sendo crucificado, que as pessoas disseram lá para Pedro: tu estavas com ele. Eu nem conheço, mas não conheço. E praguejou ainda. O mesmo Pedro. Esse mesmo Pedro ainda faria outra coisa bem interessante, que está no estudo da nossa lição. Bom, então nós temos o que Pedro nos ensina aqui, na sua maneira, na sua atitude, nos ensina que nós somos seres falhos, que nós podemos dar a excelente resposta que o céu quer, e uns dias depois nós podemos falar exatamente o contrário. Nós somos capazes, somos falhos. Bom, então aqui vamos estudando reações do Jesus. Vamos tentar imaginar a situação, como se fosse hoje. Mas que canto bonito esse passarinho, que eu nem consigo enxergar, mas está muito próximo daqui. Agora eu não vejo ele. Eu gostaria que vocês ouvissem. É muito suave. Se era de gravar e largar na igreja. Bom, mas Jesus, vê se dá para aceitar.
como Jesus veio. Eu agora falo como ser humano, né? A expectativa da vinda do Messias era a vinda de um rei, de um homem poderoso, não um ser humano, para começar. Não devia ser um ser humano. Essa é a expectativa deles, não o que estava escrito. As profecias estavam certinhas. Sempre tiveram, obviamente. E lá pelas tantas, em Nazaré, aliás, de Cafarnaum, surge uma família. Ela é pobre, mas pobre mesmo. E ele também é muito pobre, é um que trabalha com madeira, um carpinteiro, não é nem marceneiro, é um carpinteiro, faz coisas rústicas, ganha muito pouco. E desse casal nasce o Messias. Não é aceitável, né? Do ponto de vista humano. E cresce ali como ser humano, também se torna um carpinteiro, não se torna uma pessoa proeminente, né? Não é um jovem, um grande líder. É uma pessoa excelente, boa, etc., corretíssima, etc., mas não tem proeminência, não estudou entre os grandes mestres daquela época, seria hoje nas melhores universidades. Aliás, nem sei onde que estudou Jesus, não fala em lugar algum, eu, pelo menos não lembro. Se ele foi à escola, se ele não aprendeu em casa, porque também tinha muito isso. Bom, uma coisa admirável é que a mãe de Jesus, pelo menos que se saiba, sabia ler e escrever. Isso é muito admirável, porque muitas pessoas naquele tempo não tinham essa instrução. E, pelo que a senhora White escreve, foi ela que ensinou Jesus a ler e escrever. E depois ele se tornou um autodidata. Então Jesus era uma pessoa humilde, inexpressiva, sem reconhecimento social, pobre. E lá pelas tantas ele se levanta e diz: aqui se cumpriu essa profecia em mim, como estudamos na lição passada. Não, nessa lição é bem aqui mesmo, né? Como assim? Um pobre, humilde, era um deles, dos mais simples, que não tinha, vamos dizer assim, hoje se diria, não tinha capacidade empreendedora, não era um empresário, não se tornou um empreendedor, alguém de sucesso. E esse que é o Messias. E era. Bom, quem iria acreditar nele? Pescadores, por exemplo. Pescadores são pessoas muito humildes e acreditam com facilidade. Eu já percebi isso, já falei com alguns, etc. Eles não questionam, em geral. É por isso que Jesus também escolheu, em grande parte, pescadores. Eles são humildes, iletrados quase, hoje mal sabem ler e escrever, alguns até são analfabetos. Então, mas eles têm uma coisa positiva, eles acreditam. Quando você vai lá e explica algumas coisas para eles, eles acreditam, eles têm facilidade em acreditar. E então, os que esperavam o Messias, alguns começaram a duvidar. E o próprio João Batista, que preparou o caminho para Jesus Cristo, caiu na dúvida. Porque João Batista, evidentemente, acreditava que Jesus veio para fazer justiça, para trazer justiça, porque havia muita injustiça, o Império Romano explorava o povo e utilizava os líderes judaicos para realmente explorar o povo, né? E quando ele, que fez aquele trabalho abnegado, se doou, se manteve pobre, se doou para pregar Jesus, vai preso. Aí ele canta, mas será que é mesmo? Será que eu não me enganei? Mandou seus últimos discípulos a perguntar para ele: és tu o Cristo que nós estamos esperando ou ainda temos que esperar outro? Chegou a tal ponto, né? Jesus era tão humano, tão identificado com os mais pobres, que dava para levantar dúvida. E aí Jesus fez a resposta mais impressionante e inteligente já imaginável. Ali tinha um monte de gente precisando
de soluções, etc. e tal, ele fez um conjunto de milagres, curou, etc. E fez um monte de coisa. Ele disse, olha, agora vocês expliquem para João Batista o que eu estou fazendo aqui. Aí eles falaram assim, nós vimos ele fazer esse milagre, aquele outro. Então ele é o Messias. Não é? Irmãos, vamos agora entrar na parte segunda e terça. Filho de Deus e filho do homem. Vamos estudar junto esse. O que quer dizer filho de Deus? Ele era divino, íntimo com Deus. Era membro da divindade, era um membro da trindade. Né? Ele não era uma criatura. Agora, o que quer dizer filho do homem? Ele era humano, ele era uma criatura. Né? Ele era íntimo com seres humanos. Então, olha só que coisa interessante. Ele era os dois. Ele era Deus e ainda é ser humano. Deus e ser humano. Então, por que isso? Porque ao mesmo tempo as duas naturezas, a natureza divina, Deus, ele sempre foi, ele nunca deixou de ser. Agora, ser humano, eu vou ter que tirar uma formiga aqui, saiu a formiga. Ser humano, ele passou a ser, quando nasceu, ser humano aqui, não é? Então, até hoje e para sempre, ele é Deus, ele é divino, ele mantém todos os poderes que ele sempre teve, que Deus não muda, e também agregou a natureza humana. Por que isso? E aqui vem o bonito da história. Com isso, ele se liga a nós, seres humanos, porque ele é humano. Ele é um irmão nosso. Ele nasceu como nós nascemos, nasceu de mulher. Ele é um ser humano, um homem, né? E se identifica conosco. Então, há uma ligação íntima de natureza entre ele e nós. Nós estamos ligados com ele. Porém, como ele também é o Filho de Deus e é Deus, há uma ligação entre ele e Deus Pai, e a divindade, e ele mesmo sendo Deus. Então veja o que foi que aconteceu. Aconteceu nisso que os seres humanos estão ligados com Deus por intermédio dele. Né? E sendo assim, isso permite que ele nos salve. Porque ele é um de nós, ele nos entende, ele nos entenderia de qualquer maneira, mesmo se não se tornasse ser humano, mas aqui é autêntico. Não tem como contestar. Né? Ou seja, vamos entender isso com a devida amplitude. Lá no céu, no trono de Deus, tem um ser humano sentado, que é também Deus. Né? E ele nos representa como seres humanos autenticamente, porque ele é um ser humano. Ele quer nos perdoar porque ele é um irmão nosso. É autêntico, não que precisasse ser assim para ele nos entender. Deus entende sem se tornar ser humano, mas isso é autêntico, essa é a questão. Então a ligação é autêntica, não pode ser questionada. Não dá para o Satanás dizer assim, não, tu é Deus, o que tu está querendo interpretar o ser humano? Satanás não pode dizer isso, porque ele é Deus, tá certo? Mas também é humano. Isso é mais profundo do que... A senhora White diz assim que a gente deveria refletir muito sobre isso e pesquisar, procurar entender mais. Só que nós nunca vamos conseguir chegar à plenitude desse conhecimento enquanto aqui seres humanos. Isso é uma coisa que nós vamos continuar estudando. Mas tudo que se puder entender sobre essa questão da humanidade e da divindade de uma mesma pessoa, que é Jesus Cristo e o único no universo que tem essa condição, nós devemos saber. O que nós não devemos fazer é especular, começar a inventar teorias para explicar aquilo que nós ainda não entendemos. Que esse, primeiro ponto, isso é totalmente desnecessário. Segundo ponto, é obviamente que nós vamos nos enganar, né? Especulando. Então, veja bem, quando voltar à Terra, quem vai voltar é um ser humano, mas também um ser divino, né? Um irmão nosso, mas também o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, né? E ele vai então nos salvar como Filho do homem. Ele sofreu como Filho do homem, ele sofreu como ser humano,
passou pelas provas como ser humano e não se valeu, não recorreu da sua capacidade divina. Nós, seres humanos, para recorrer à capacidade divina, nós oramos, pedimos o poder de Deus, mas ele tinha o poder nele. E quando ele precisava de alguma coisa, ele orava, ele abria mão daquele poder que ele possuía, era Deus também. Abria mão daquele poder e pedia que Deus, o Pai, por exemplo, ressuscitasse Lázaro, coisa que ele mesmo podia fazer sozinho. Ou seja, ele nos deu um exemplo completo de como um ser humano pode vencer ligado a Deus. Isso é mais que maravilhoso. Isso é até difícil de entender de tão lindo que é, não é? A gente devia se debruçar muito mais tempo sobre isso e ouvir pessoas sobre isso que se aprofundam sobre isso, né? Bom, muito bem. Agora, Jesus fez aquela pergunta. Por que ele fez aquela pergunta? Na quarta-feira. Por que ele fez essa pergunta? Nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas vamos só arrematar. Era para eles terem a convicção de quem era Jesus. Esses homens seriam e foram os pilares da Igreja de Cristo, né? Então eles tinham que ter convicção, porque eles conviviam com Jesus dia e noite, estavam sempre juntos com Jesus, viram todos os milagres. Eles deviam ter compreensão de quem realmente era Jesus. Ou seja, não basta nós termos profundo conhecimento acadêmico sobre Jesus, nós temos que conhecê-lo. Aqui está escrito aqui, ó, conhecer Jesus. E para conhecer Jesus só tem duas maneiras. Primeira, tendo conhecimento sobre ele. Segunda, e mais importante, tendo experiência com ele. Não basta só ter experiência com ele, se bem que ter experiência é mais importante do que ter conhecimento. Mas aliar conhecimento com experiência é isso que nós devemos ter. De onde vem o conhecimento? Vem do estudo da Bíblia. De onde vem a experiência? Vem da entrega. Andar com Jesus, não é? É assim que isso funciona. Então Jesus queria que eles tivessem uma compreensão mais profunda do que simplesmente tu és o Cristo. Não. Eu estou me entregando a esse Cristo, não é? Pedro disse, tu és o Cristo, mas ele se entregou mais tarde, mais adiante, né? Bom, por fim vem aqui a impressionante experiência onde Jesus convidou 3 discípulos, 3 apóstolos para estarem com ele. Quem? Pedro, Tiago e João. Sabe que esses foram os mesmos que Jesus convidou para estarem com ele na oração lá no Getsemane, para estarem mais próximos? Estavam ali todos os discípulos, uns ficaram num lugar e Jesus convidou Pedro, Tiago e João para vir mais junto com ele, e Jesus foi um pouquinho mais adiante sozinho. E os 3 dormiram e os outros também dormiram. E esses 3, depois quando chegou a transfiguração, isso antes de Jesus ser morto, né? Esses 3, Jesus convidou para subir no monte e ali Jesus orou. Estava orando e durante a oração Jesus foi transfigurado. Transfigurado é o quê? O seu rosto passou a emitir luz. Uma luz muito forte e as suas vestes resplandeciam luz. E nesse estado veio Moisés e Elias, e estavam falando, os 3 estavam falando, então tinha 3 ali e 3 aqui. Isso já era tarde e Pedro, Tiago e João estavam prontos, estavam com os olhos pesados, com um sono tremendo, e vendo aquela cena, aquilo era uma coisa impressionante, né? Jesus recebeu a confirmação de que ele era o Filho de Deus. Foi pouco antes de ser morto, de ser crucificado, de ser julgado, de ser crucificado. Isso foi uma força que Deus do céu deu a ele e que Moisés e Elias deram a ele, para que durante a crise do julgamento, e principalmente a crise de estar pendurado na cruz, né, de estar se exaurindo, o sangue se exaurindo, ele morrendo aos poucos por falta de sangue, e principalmente por causa da angústia, da tremenda angústia que ele estava sofrendo, do conjunto de coisas, mas principalmente da angústia, que ele se mantivesse firme na convicção de ir em frente,
sem cair em alguma tentação daquelas que naquele momento ali o demônio jogou para cima dele, e os anjos e os seres humanos o tempo todo, direto, né? Então essa transfiguração foi, vamos dizer assim, o preparo de Jesus para vencer. Isso nós também receberemos, porque está escrito lá, a senhora White escreveu, homens, né? Homens preparados, qualificados pelo Espírito Santo, com os rostos iluminados, vão sair ao mundo inteiro a pregar este Evangelho. Homens humildes, simples, vindos de trás, muitos atrás do arado, né? Então, essa transfiguração mostrou a Jesus que o Pai estava com ele, e mostrou àqueles 3 discípulos quem de fato era Jesus Cristo. E aqui nós concluímos, fazendo um resumo, o seguinte: não basta conhecer a Bíblia de cor, não basta ter lido todos os livros sobre Jesus e ter memorizado tudo, e ter um conhecimento impressionante, ser professor de ensino sobre Jesus Cristo, etc., se não se entregar e não tiver comunhão. É isso que precisa. Em nome de Senhor Jesus Cristo, ó bom Deus, abençoe-nos e guarde-nos. Esteja sempre conosco. É por Jesus que pedimos. Amém. Então, até o próximo estudo.